Você faz hoje gestão de tráfego para associações. O que para associação dá certo? Um gestor, a primeira coisa que ele precisa ficar atento é... Qual que é o tempo médio para ele começar a gerar um resultado positivo? É importante e legal para as pessoas saberem que o anúncio ele funciona numa forma de leilão. Quero começar, qual que é o mínimo, né, pra eu investir? É bom, né, você falar isso também. Porque às vezes a pessoa, quero colocar R$200 no mês. Cara, não vai dar certo, não começa, às vezes você junta esse dinheiro pra fazer depois, mas tem muito essa visão ainda de que, é uma rede pra criança, eu não entro, eu não tenho, mas o TikTok, ele é muito bom pra você gerar leads. Comigo, jovem, E-Proteção está no ar. E hoje o episódio tá muito bom, porque o episódio vai falar sobre gestão de tráfego. Então você que é gestor, que é presidente de associação, não pode ficar de fora dessas informações que são precisas para você que está neste mundo da gestão de tráfego. Então, antes vamos falar do nosso patrocinador Master. Para revolucionar a segurança, conheça os equipamentos da Inova com bloqueio embarcado. Tecnologia exclusiva que interrompe o funcionamento de veículos e moto caso o rastreador seja removido ou se o SIM card for retirado. Ou ainda, se sofrer ação do jammer. Maior proteção contra furto, roubo, tornando a taxa de recuperação muito superior. Fale hoje com os consultores do Grupo Inova e descubra condições especiais para a sua associação ou central de rastreamento. Grupo Inova, um universo de possibilidades. Para maiores informações, no card acima. Então vamos lá, hoje eu vou trazer para vocês um cara que ele é casado, empresário, CEO da agência Matic, tem clientes não somente no Brasil, mas também na Europa e nos Estados Unidos, então o cara é brabo mesmo. Seja muito bem-vindo, Lucas Efraim, seja bem-vindo. Muito obrigado, meu irmão, tudo bem? Galera, vai ser um prazer falar pra vocês, obrigado pelo convite, Guzmão, e vamos pra cima, tirar essas dúvidas, dar dicas aí pertinentes pro pessoal. Show de bola. Primeiro, né, cara, eu queria agradecer sua presença e queria que você falasse um pouquinho, cara, como que você chegou nesse setor de tráfego pago, de marketing. Hoje a gente vai falar muito sobre tráfego pago, mas como que você chegou nesse conceito aí do marketing? Fechou, bora lá. Bom, acredito eu que muita gente, igual a muita gente, né, eu caí muito de paraquedas nesse mercado. Eu tenho 28 anos hoje e quando eu tinha mais ou menos uns 20, 21 anos, eu trabalhava como supervisor de call center e aí meu primo fez o curso do famoso Érico Rocha. Sim. Tava fazendo alguns lançamentos pequenos ali e ele queria começar a vender no perpétuo, que a gente fala, que é você vender produtos todos os dias. Sim. E aí ele tava naquilo, só que ele não tinha tempo. E aí ele falou pra mim, cara, dá uma estudada nesse cara aqui, me passou um grande player do mercado, falou, estuda ele que a gente precisa começar a agir, começar a trabalhar dessa forma. Me passou um curso dele, me passou um Instagram, foi me passando o caminho, eu fui estudando, gostei, me apaixonei pelo mercado, comecei a fazer aquilo em paralelo, comecei a rodar umas campanhas, alguns anúncios, até que depois de alguns anos, aí o mercado de tráfego pago ficou muito mais preparado, botando de uns 4, 5 anos pra cá, e aí abri a minha agência, a minha empresa e graças a Deus estamos trabalhando aí, atuando com vários clientes. Show de bola. Queria fazer a primeira pergunta que eu quero fazer pra você aqui é o que de fato um gestor de tráfego faz? Bom, vamos lá. Mudou muito, igual eu comentei do tempo, o que é algo ótimo, porque a gente fala muito de um termo na internet que é a sofisticação do mercado. Sim. Isso existe em todos os mercados, mas a gente fala muito disso no marketing digital. E basicamente, o que o gestor de tráfego hoje ele faz? Primeira coisa, não é só subir campanha. Subir campanha, você vai ver hoje que é muito simples, você aperta poucos botões ali, você já pode ter uma campanha no ar no Facebook, no Instagram, no Google, no YouTube, qualquer lugar. Então, um gestor de tráfego, ele, além dele subir as campanhas, ter um pensamento estratégico, ele cuida para o cliente dele, independente do ramo, faturar mais. Então, ele vai cuidar de campanhas online, ele vai auxiliar nos criativos, ele vai auxiliar no público, ele vai auxiliar em todas as estratégias, até em coisas que não são diretamente relacionadas ao tráfego pago. Então, SEO, um conteúdo orgânico, ele às vezes não faz aquilo, mas ele auxilia o cliente dele para ele trabalhar e conseguir vender mais. Perfeito. Ainda dentro dessa perspectiva, eu queria que você falasse algumas siglas, né? Porque é importante para você hoje que vai contratar um gestor de tráfego, saber quais são as siglas, quais são as métricas, né? Digamos assim, que é preciso analisar e é bom para que as pessoas entendam isso, até para cobrar o gestor de tráfego na hora de ver o que ele está fazendo, né? Show, perfeito. Bom, a métrica principal que eu gosto de falar, que eu acho que pro empresário, o principal dono
dono do negócio. É uma das, se não a mais importante, é o chamado ROI, né? Sim. Que é o Return of Investment, o retorno do investimento. Então, ROI é basicamente, você colocou R$1.000 numa campanha X para vender o seu produto ou serviço. E aí você teve R$5.000 ali de retorno, então você teve o que a gente chama de um ROI 5. Sim. E aí o ROI no marketing digital, ele é chamado de ROAS, que é Return of Advertisement, que é o retorno sobre o anúncio. Só que, por padrão, a gente acaba que chama de ROI também. Então, ROI é a principal. Além de ROI, a gente tem o CPA, que é o custo por aquisição. A gente tem o CPL, que é o custo por lead. A gente tem o revenue, que seria ali a receita. O CTR, que é a taxa de cliques ali do anúncio. Aí a gente tem impressões, que são quantas pessoas viram ali o meu anúncio. Então, eu tô no Instagram e aí eu tô passando ali os meus stories e aí aparece um anúncio. Aquele é contado como uma impressão. Sim. E o alcance é quantas pessoas foram alcançadas. Porque às vezes a pessoa ela foi alcançada, mas ela passou tão rápido pelo anúncio que ela não viu ali o anúncio que você tinha pago ali para mostrar. Então tem essa diferença de alcance para a impressão. Perfeito. Dentro da visão do gestor, digamos assim, que ele tem que preocupar realmente com ROI e tal, qual que é o tempo médio para ele começar a gerar um resultado positivo? Bacana. Essa pergunta é ótima, porque os clientes, quando eles entram, principalmente às vezes o iniciante, um cara que está começando, ele, cara, beleza, vou botar meu dinheiro aqui, vou investir, Sim. e a gente sabe que é um dinheiro suado, é aquilo, e aí, quanto tempo que eu vou ter o retorno? E isso depende. Então, depende da maturação do negócio do cliente. Então, assim, a gente tem exemplos aqui, eu tenho uma cliente que a gente começou com ela, aí olha essa diferença, ela já tinha 6.000 seguidores orgânicos no Instagram. Ela é um e-commerce, nunca tinha trabalhado com tráfego pago, então ela nunca comprou seguidor, nunca colocou ali o botãozinho impulsionar, que a gente vai falar sobre isso aqui. E ela já tinha 6.000 seguidores e uma galera muito engajada. O público dela ali, que era um público de mulheres, católicas. Sim. E tudo. Então ela já tinha isso. Nesse cliente, o que aconteceu? A gente conseguiu dar um retorno para ela imediato. Começou a campanha, porque ela já tinha uma demanda reprimida ali. Na primeira semana, ela já viu o famoso ROI ali. Sim. Ela ficou com ROI de 10. Então, ou seja, a cada R$1 que colocava, voltava R$10 ali para ela. Então, investiu R$1.000, voltaram 10.000. Já foi um cliente muito bom. Enquanto tem outros, que às vezes o cliente está começando, ele não tem tanto conteúdo orgânico, não postou muita coisa. Às vezes o mercado dele é muito Sim. difícil. Aí vai demorar um tempinho. Às então, vezes assim, o próprio Instagram dele, ele nem tem direito, nem mexe. Exato, direito, né? E a gente vai falar disso, né? Como que o tráfego pago ele é um complemento, né? Ele não pode vir a ser, ele é tudo ali de Sim. uma empresa, porque é muito arriscado isso, então ele tem que vir como um complemento. Mas esses clientes assim que, estão começando agora, se o cliente também da parte dele for engajado, postar conteúdo, fazer tudo, coisa de 2 meses, 3 meses assim, ele já vai conseguir ver um retorno bem interessante ali na estratégia do negócio dele. Bacana, e bom saber que o retorno é a quantidade de leads que interagem com você e não a quantidade de leads que compram de você, né? Exatamente. Eu queria que você explicasse um pouquinho da diferença entre o lead que interage para o lead que compra. Exatamente, muito bom. Isso é uma diferença muito grande que eu vejo que a gente tem no mercado e eu vejo até um posicionamento que o gestor de tráfego, o dono da agência, a pessoa que está fechando ali um cliente final, que ele tem que explicar. Porque assim, acaba que o tráfego pago, às vezes a pessoa ela pensa que ele vai vender para mim. Então, eu tenho a minha empresa de qualquer coisa, estou vendendo copo, estou vendendo TV, e o tráfego pago vai vender. E não, ele vai só gerar ali um lead qualificado para você conseguir trabalhar com ele ali. Então, o que a gente faz é isso, pensando então em proteção veicular. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer campanhas estratégicas, pegando ali o público certo, aí vai variar, trabalho só com carro, trabalho com carro e moto, caminhão ou qualquer outro veículo. Então a gente vai rodar essas campanhas, a gente vai colocar ali um lead mais qualificado ali, e depois que a gente gerou essa base de leads, as pessoas ali, né, o vendedor, aí vai de como é que está distribuído a empresa da pessoa, ele vai pegar e vai trabalhar esse lead qualificado. Então tem essa diferença aí. Show. E o que de fato, Lucas, o gestor ele precisa de cobrar o gestor de tráfego? Bom, Guzmão, é muito interessante isso que você me falou, porque a maioria dos clientes que eu tenho hoje são clientes que já vieram de, às vezes, uma outra empresa, que já trabalhou, atuou e não gostou tanto ali do resultado. Então, uma coisa que a gente gosta de fazer aqui na Matic é até educar, ensinar esses nossos clientes, para eles saberem, o que eu vou cobrar? Que às vezes você contrata alguém, mas eu não sei se essa pessoa fez um trabalho bom. Né? Comprei um microfone. Será que ele é bom? Às vezes eu não entendo, não conheço e tudo. Então, um gestor, a primeira coisa que ele precisa ficar atento é
não cair, infelizmente tem isso em algumas lábias de algumas agências, tem agências grandes que a gente não vai citar o nome, Sim. que tentam engalobar o cliente com o que a gente falou das métricas lá atrás. Por quê? Igual, alcance e impressões, igual eu falei, que são as pessoas que estão vendo o seu anúncio, é uma métrica importante. Sim, você tem que saber ali, tô colocando um valor X, quantas pessoas que estão vendo aquele anúncio. É igual um outdoor. Eu quero colocar um outdoor e quero ver quantas mil, milhares, milhões de pessoas vão ver ali o anúncio. Só que ela não é uma métrica principal que a gente fala, ela é uma métrica secundária. O principal é quanto que eu estou investindo, quanto que está voltando o meu ROI, o meu CPA, o meu CTR, a qualidade dos meus anúncios ali e o meu lead. Sim. Então, o principal que eu acho que um dono ele tem que cobrar o gestor de tráfego é literalmente pelo ROI. Então, partindo do pressuposto que o dono do negócio, o dono da empresa, por exemplo, de proteção veicular, ele está postando ali o conteúdo dele, ele está tratando os leads bem, está fazendo aquele acompanhamento, que a gente sabe que a venda, na maioria das vezes, não vai ser na hora, não vai ser no mesmo dia. Se ele está fazendo tudo aquilo, o principal que ele tem que cobrar são números. Então, quantos leads que você está gerando para mim? O CPL, que seria o custo do lead ali, e um lead qualificado, que é isso, o gestor ele não vai ter como saber, por isso que ele tem que ter esse contato direto ali com o dono do negócio, para ele saber, beleza, eu gerei 100 leads, mas se esses 100 leads, 99 são leads ruins, então você não gerou um lead bom, não são números mentirosos, né, digamos assim, na planilha vai estar bonito, mas não é algo útil. Então o principal é isso, número de lead, CTR e o ROI. Perfeito. E aí a gente passa também para a parte do gestor, né? Que é a questão dos criativos, de como que deve ser tratado os criativos, porque muitas vezes falam que, cara, não tá gerando lead, mas o criativo é um dos pontos mais importantes. E o criativo não é por conta do gestor de tráfego, né? Exato. Então eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a importância do criativo, qual que é o melhor criativo, se é criativo estático, se é criativo em vídeo. Me fala um pouquinho sobre essa parte que é tão importante para o gestor. Essa parte é muito importante e, assim, varia muito, igual eu comentei, de empresa para empresa. Sim. Pensando em gestor de tráfego, realmente, o gestor, ele não cuida desse processo. Ele vai sempre cuidar, igual eu comentei, das estratégias e tudo. Tem alguns que tentam vender essa parte do criativo, mas é o que a gente fala, é muito importante o dono do negócio saber como é que funciona o criativo, o que vai ser melhor ali para ele fazer, até para ele entender. Se ele precisar mudar de gestor de tráfego, ele não vai perder tanto nessa parte que é muito importante. Show. Você faz hoje gestão de tráfego para associações. O que para associação dá certo? A melhor coisa, vou até olhar aqui para a câmera, a melhor forma, o melhor formato de criativo para vocês veicularem hoje é o criativo em vídeo. O criativo no formato Reels, que a gente fala. Por que o Reels? Porque hoje o Instagram, que é o mais usado hoje mundialmente falando, ele valoriza o Reels. Basicamente é por isso. Se amanhã o Instagram falar, agora eu quero valorizar as visualizações no feed. Ok, então a gente vai migrar a nossa estratégia para isso. Então o Reels hoje ele é muito interessante, porque no Reels você consegue fazer ali um criativo importante. Não fazer um criativo muito longo, porque você pode fazer um Reels de 60 segundos, por exemplo, 90 segundos. Ok, você pode, mas você não deve. No máximo ali 30 segundos, a gente tem que lembrar que a gente está muito na era do imediatismo. Sim. Então você tem que passar sua mensagem com 30 segundos no máximo. 15 segundos é o perfeito, está até no documento do próprio Facebook. Ele fala, 15 segundos é o que a gente recomenda. Você pode postar mais e tudo. Sim. Então o Reels ele é o mais recomendado, mas não significa que você não deve trabalhar com uma estratégia estática. Porque o vídeo, ele vai ser muito bom, ele é valorizado, então você vai ter o que a gente chama de um CTR, que é a taxa de cliques, normalmente, maior do que uma imagem. Perfeito. Só que na imagem, você também consegue colocar alguma coisa muito específica ali. Então, se no seu banco de dados você viu que o seguro, a proteção veicular que você mais trabalha é do Palio entre os anos 2010 até 2015, por exemplo. Sim. Então você consegue fazer um anúncio, uma imagem, então você coloca lá, proteção veicular, Palio 2010 a 2015 e põe ali suas condições especiais, ou você coloca indicação, por exemplo. Você está trabalhando com processo de indicação. Cada pessoa que fechar aqui com a gente tem um retorno ali específico, um cashback ou um desconto na próxima mensalidade. Então, isso a imagem funciona muito bem. Só que funciona a partir de um público que você já captou com o Reels que você já rodou ali. Então o Reels ele é o melhor. E nessa questão do Reels, né? Do Reels, sei lá como Sim, fala. Tanto nomes. Nome inglês ainda, né? Captando ainda nessa questão do Reels, o que a pessoa precisa postar? É algo que queira vender, tem que ser atrativo? Como que funciona isso? Justamente porque o Instagram é uma rede
de Relacionamento, relacionamento, né? Não é uma rede Isso. de vendas. Então, como que você daria uma dica para quem tá nesse nicho de proteção veicular, como faria esse vídeo aí para que gerasse mais resultado? Legal. Aqui a gente entra num termo muito interessante que a minoria, por incrível que pareça, das pessoas que fazem, pelo menos no meu meio que eu vejo, que é o funil de vendas. Então, quando você tem um funil de vendas igual, você tem isso, obviamente, em todos os lugares, você é um grande vendedor, você sabe como é que funciona, mas é muito a comunicação que você vai utilizar através ali dos seus vídeos. Então, você tem o topo de funil, por exemplo. O que é o topo de funil? Aquela pessoa que não conhece o seu serviço, então ela não sabe que a sua empresa de proteção veicular ela existe, ela não conhece nada. Então, você vai fazer um vídeo como se fosse introdutório. Você vai contar uma história, vai falar de alguns benefícios. Ele não é um vídeo focado em venda. Ele é um vídeo como se fosse de apresentação. Ele é um Focado no branding que a gente interesse, fala. né? Exatamente. Você vai gerar um interesse ali para a pessoa. Ela não conhece e vai engajar ali. Então, esse é o topo de funil. No meio do funil, é aquela pessoa que mais ou menos já te conhece um pouco. Então, você pode colocar algumas coisas ali de venda, mas também é contando uma história mais específica. Antes, talvez você fala um exemplo de proteção veicular no primeiro vídeo. No vídeo do meio de funil, você vai falar da proteção veicular específica da sua empresa. Então, você vai falar do que te diferencia. Sim. E no fundo do funil, já é aquela pessoa que já está engajando com você, então ela já te segue, ou então todo vídeo que você posta ela vê, ela acompanha seus stories. Nessa pessoa você já vai ser o que a gente fala de agressivo. Aí você vai postar um Reels, focando aqui no Reels, por exemplo, agressivo. Então é alguma promoção que você está tendo nesse mês, uma condição especial, ou aquele seu diferencial, um desconto, aí você já posta isso focado em venda. E aí você tem que ter essa diferenciação, porque se você postar só esse do fundo de funil e a sua empresa, por exemplo, ela não é muito grande, por que você vai comprar, né? Então, dando um exemplo de roupa. Eu tenho uma marca de roupa muito boa, ela é concorrente da Lacoste, por exemplo, mas ninguém conhece ela. Se eu postar só o conteúdo ou só o preço, pode ser um preço muito bom. Mas a pessoa, às vezes, ela não vai ficar atrativa, porque ela vai pensar, por que eu vou pagar, não sei, R$200 nessa blusa, se eu posso comprar da Lacoste por 220, mesmo que seja um pouco mais caro? Porque ela já fez esse branding, essa construção ali da marca. Então, por isso que tem que ter essa comunicação, senão o tráfego pago não fica bem feito. Perfeito. Queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, ainda esticando um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da história. Como que é importante você contar a história, por que tantas pessoas se envolvem com a história? Exato. Porque vai muito do relacionamento, igual você falou muito bem. A gente tá na rede social, no geral, que seja o Instagram, que seja o YouTube, ou daqui a 10 anos que a gente vai ver nesse podcast, talvez vai ser outra rede social, não vai ser o Instagram, nem o TikTok mais, por exemplo. A gente tá ali para se relacionar. Eu não entro no Instagram pensando em comprar um produto, eu não tô no meu dia a dia assim, eu entro pra ver meus seguidores, quero ver os stories, quero ver o Reels, quero ver ali no YouTube algum vídeo que me interessa, então eu tô pra me relacionar. Por isso que se você postar só produto, venda, a pessoa não vai querer te seguir, vai ficar cansativo. Então a gente tá pra se relacionar e pessoas se conectam com pessoas. Então por isso que você vê hoje cada vez mais marcas, inclusive marcas grandes hoje, renomadas, que elas estão fazendo o quê? Postando histórias. Contando elas não histórias, postam, não postam ali um conteúdo, ali às vezes muito focado em venda. Essa blusa, ela custa tanto. Isso vai acontecer, mas é 15% da estratégia dela. Então, a gente se conecta com histórias. E a história, ela tem que ser única. Ela tem que ter a sua história. Então, não pode ser, proteção veicular X, ela tem uma história muito boa. Gostei muito do vídeo dele, vou copiar. Não copia, porque a pessoa não tá se conectando com você e não é a sua essência. Então, você tem que trazer aquilo de único que tem na sua empresa para aquela pessoa, para trazer aquele diferencial. Igual antigamente tinha aqueles programas, aqueles comerciais da Coca-Cola na época do Natal. A gente não precisava nem estar escrito Coca-Cola. A gente via aquele urso branco no Polo Norte, Papai Noel, aquilo tudo. Já fazia a venda, aquilo já fazia a venda e já gerava o quê? Uma conexão. Nossa, eu preciso provar esse produto, eu preciso saber o que é. Exatamente. Bacana. Dentro ainda dessa visão, Lucas, eu queria que você falasse sobre as palavras-chave. Muito se fala sobre as tags, as palavras-chave, que isso faz todo sentido na hora de buscar um lead mais quente, digamos assim. Queria que você me mostrasse aqui pro público quais são as palavras-chave ali na proteção veicular que são importantes. Sim. Bom, aí a gente entra no que a gente chama lá na empresa do meu xodozinho particular, que é o Google Ads, né? Porque enquanto ali no Facebook, no Instagram, que é onde eu ainda não sei porquê, mas a maioria das pessoas começa, até o próprio gestor de tráfego, o Google ele é um pouco mais difícil ali de você aprender e masterizar, mas no Facebook e no Instagram você vai gerar ali vídeos, né? Vídeos, imagens para você mostrar para uma audiência X. Já no Google Ads, focando aqui na rede de pesquisa, você trabalha com palavras-chave. Então, você consegue ranquear para, por exemplo, eu quero que, quando a pessoa pesquisar no Google proteção veicular,
apareça o meu site ali, apareça o meu anúncio. Então o Google Ads, ele faz isso com as palavras-chave e ele é muito mais interessante por isso. Você vai ter um lead mais caro, isso aí é 90% dos casos do que no Facebook, no Instagram, TikTok e afins, só que é um lead muito mais qualificado. E é um lead no que a gente fala que ele já tá no fundo do funil. Ele já tá procurando, né? Porque ele tá procurando, não é nem aquela pessoa que você tem que fazer um vídeo para convencê-lo. Não, ele já está procurando ali para adquirir esse serviço, esse produto. Então, a palavra-chave, ela é muito importante no Google Ads. As principais que a gente tem hoje são proteção veicular, seguro de carro, aí a gente entra em palavras de cauda longa que a gente fala, então a gente pega dos mais procurados. Então, seguro para Kwid 2022, seguro para Palio, e aí o ano específico do carro. Então, a gente consegue ver isso no próprio Google, isso já é uma dica que é importante o dono do negócio saber, apesar de não ser algo que ele vai precisar colocar a mão na massa, mas até para ele olhar, até para ele dar uma dica, vai que a empresa que ele contratou não se ligou em uma palavra-chave específica. Dentro do Google, você tem ali a biblioteca ali de recursos, você tem o planejador de palavras-chave e você consegue saber quais as palavras e quantas buscas que ela teve ali do seu nicho. Então, se eu colocar, por exemplo, só proteção veicular, o próprio Google já vai me dar mais de 100 mil opções ali de buscas que os usuários fizeram. Porque se eu coloco só proteção veicular, é um nicho, mas agora proteção veicular em Belo Horizonte. Aí pode ser uma palavra interessante para a pessoa que trabalha focado aqui na cidade. Proteção veicular de um carro X, que às vezes o seu usuário, o seu público-alvo, ele usa muito, mas você não se ligou de colocar essa palavra ali. Então, as principais são essas bem focadas no nicho. Proteção veicular, diferença de seguro para proteção veicular, é uma palavra-chave muito interessante. O próprio seguro, muita gente considera a proteção veicular como seguro e muita gente procura, né? Exatamente. O seguro e acaba achando a proteção veicular por causa dessa pequena... Essa palavra que linka, né? Meio que não é igual, mas linka. Mas é semelhante, né? Digamos assim. Exatamente. Por isso que é bom colocar. Mesmo que não é um serviço que você ofereça, você coloca, porque aí você pensa na jornada do usuário. Todo mundo, será que sabe a diferença de seguro para proteção veicular? Acredito que não, acredito que é a minoria. Então, você coloca ali o seu anúncio, explica para a pessoa, gera um lead qualificado e aí seu vendedor vai efetivar essa venda. Perfeito. Queria falar um pouquinho sobre copy. O copy é importante hoje, ele é importante para proteção veicular, ele está ligado a um lead bom. Como que funciona hoje o copy para proteção veicular? O copy, a gente fala eu falei que o anúncio, ele é ali o criativo, ele é grande parte, tudo. O copy é 90%. O copy, porque o copy você pega ele, não é só o escrito, né, ali do anúncio ou no seu site, ele tá no vídeo também. Então tudo você tem que usar uma copy muito bem feita para você conseguir vender um serviço ali para aquela pessoa. Então, às vezes a pessoa ela não quer comprar esse serviço, falando de proteção veicular. Aí tem pessoa que nem tem um seguro, às vezes ele tem um bem de ticket alto, né, tem um carro ali zero, um carro de 100 mil, 200 mil reais, e a pessoa não coloca ali uma proteção veicular. Então quando você faz uma copy, uma construção bem feita ali do seu vídeo, você gera mais atenção, você consegue captar ali o lead e gerando emoções, né? Porque a copy, a gente sempre fala que o principal pra gente atacar na copy é o quê? Ou a dor ou o desejo. Então, pegando em proteção veicular, o que eu acho mais interessante, fica de dica pro pessoal, eu gosto muito de trabalhar na dor, porque você pensa, a pessoa acabou de ter um bem ali, às vezes é um bem que ela suou, é o primeiro carro da pessoa, é o primeiro bem, e ela não põe uma proteção veicular. Aí no outro dia, saindo da concessionária, saindo ali, roubam, bate no carro dela. Então, assim, você tendo essa copy, conseguindo fazer isso através de uma copy bem feita, aí você vai mesclar a copy com um audiovisual muito bem feito, aí é matador, que a gente fala. Perfeito. E aí eu queria, ainda continuando nessa parte da copy, qual a importância das legendas? Porque hoje os vídeos, tem muita gente que põe legenda e tem gente que fala assim, não precisa, né? Me fala a importância das legendas dentro dos vídeos. Tem que ter legenda em todos os vídeos, né? Hoje já é mandatório. Então, assim, por que isso? Saiu um documento, depois a gente disponibiliza para o pessoal aqui no final um link, porque tem sempre reuniões do próprio Facebook com algumas agências, pessoas que investem um certo valor, eles são chamados para ir lá em São Paulo. E ano passado a gente teve a oportunidade de ir e eles mostraram para a gente que mais de 65% das pessoas assistem aos vídeos ali no Instagram, que seja anúncio ou o próprio Reels, no mudo. Então, assim, às vezes aí você pensa no usuário. Onde não pode às vezes ela tá no trabalho, às vezes ela tá dentro do ônibus sem fone de ouvido, ou tá num lugar ali que não é propício pra ela ouvir. Então ela acaba que ela vai ficar ali, que a gente fala, scrollando, né, passando ali, só que no mudo. Então, assim, se você não tem uma legenda, o que a pessoa vai fazer? Vai passar direto. E aí, o quê? Você já pagou por aquela impressão, né? Pensando em Facebook e Instagram. Apareceu o anúncio, você já gastou dinheiro. Então, assim, você quer
otimizar e trazer o máximo de retorno com aquele anúncio. Então, sempre coloquem legendas. Hoje, claro que é muito melhor você fazer uma legenda bem trabalhada, uma legenda personalizada, mas se a pessoa não consegue fazer isso hoje, utiliza o CapCut, por exemplo, que ele tem aquela legenda automática. É gratuito, né? É gratuito, você consegue fazer a legenda automática. Não é o 100% ideal, porque você não vai se diferenciar, mas assim, comece de algum lugar. Depois você vai masterizando ali. Antes feito que perfeito, Antes feito que perfeito. Perfeito no básico. A gente começou a usar isso lá na empresa, aprendeu recentemente. Seja perfeito no básico e dali você vai masterizando. Show de bola, muitas informações. Isso é importantíssimo para você que é gestor de uma associação, que é presidente, entender esses princípios para até mesmo cobrar, né, Lucas? Voltando isso ainda dentro da proteção veicular e da gestão, a questão dos custos. Hoje a gente sabe que a maioria das pessoas vê muito essa questão de valores. E uns 3, 4 anos atrás, um lead custava R$2, R$3, e parece que as pessoas ainda têm essa perspectiva, né? Eu acredito que depois de 2020 aí teve um boom, muita gente entrou no marketing, e os custos, eles mudaram muito, né? Então, eu queria que você desse aí uma noção de preços para que as pessoas que estivessem olhando o gestor de tráfego soubesse ali, por exemplo, quais são os valores exatos de, Guzmão, dentro da proteção veicular, o valor aí é X valor dentro do país, em estado, como que é importante fazer no país ou no estado em si ou dentro do Brasil inteiro. Fala um pouquinho sobre esses valores aí pra nós. Sim, os custos aumentaram bastante em relação ao lead. A demanda aumentou também, demanda aumentou, é porque é importante e legal para as pessoas saberem que o anúncio ele funciona numa forma de leilão. É um leilão que está ocorrendo ali a todo momento. Então, a gente não está vendo esse leilão igual aquele leilão de carro. Quem dá mais, esse é o valor base. Mas é um leilão. Então, o que acontece com o leilão? Se tem só uma empresa que ela está atuando ali, que a gente fala bidando ali para aparecer o anúncio dela, vai aparecer muito barato, porque ela não tem concorrência. E aí ela tem uma demanda, algumas pessoas procurando, e ok. Só que quando já entram 15, 20 empresas para fazer o mesmo processo, aí o custo ele vai aumentar, porque vai ser literalmente quem dá mais ali. Então, o custo ele aumentou bastante. Um lead hoje que eu vejo de proteção veicular, é legal a gente lembrar que, igual você falou, ele vai variar. Então, um exemplo, se você roda no país inteiro, se é uma empresa que trabalha no país inteiro, você vai ter um lead ali um pouco mais barato. Então, R$10, R$12. Você já vê a diferença, né? Sim, é um pouco mais barato, mas é 5, 6 vezes a mais do que era 5 anos atrás. Então, você já vai ter esse custo um pouco mais baixo. Porém, à medida que você vai afunilando, que a gente fala ali, tanto o local quanto a persona ali que você está buscando, o lead tende a ficar mais caro. Não quer dizer que ele vai ser um lead ruim, mas no Brasil, se eu rodo no Brasil, então um exemplo. Eu vou rodar em São Paulo, o meu anúncio vai aparecer em São Paulo, que o lead ele é um pouco caro por causa da concorrência. Sim. Só que aí ele vai aparecer também lá em Brasília, por exemplo. E lá em Brasília o lead ele já é um pouco mais barato. Então você vai ter essa média e você chega no final num lead mais em conta. Mas à medida que você vai ali afunilando, seu lead vai ficando mais caro. Eu vou rodar só em São Paulo. Então, assim, então vão ter menos empresas, né? Porque só tem São Paulo. Só que mesmo assim, o lead fica mais caro por causa do público-alvo. Tem muita gente interessada, apesar de também ter muitas empresas. Então, você vai pagar um lead ali. Pode chegar a mais de R$25, R$30. Um lead ali no Facebook, Google, afunilando. Ali, né? Então, assim, você vai ter este custo, mas é aquilo. Esse lead é o que a gente chama aqui de um público frio. Então, meio que fazendo um gancho aqui, é daquela pessoa que não conhece a sua marca. Então, ele é muito aquele anúncio assim, fiz um vídeo e, um exemplo, proteção veicular para o carro X a partir de R$ 199,90. Um exemplo, você fez esse anúncio, a pessoa não conhece a sua empresa, a sua marca, e vai gerar o seu lead. Você vai ter estes custos. Agora, quando o empresário está disposto a investir um pouco mais, aquilo que a gente comentou, faz um vídeo, uma história, o topo de funil, o meio e o fundo, aí o seu lead vai ficar muito mais barato lá no final. Só que o problema é que você tem que investir nesses vídeos ali de topo de funil, que você não vai ver um retorno, porque você está fazendo o que a gente chama de branding, que são anúncios não focados em gerar leads, mas em fazer a sua marca ser conhecida. Aí chega no final, você pode gerar leads ali de até menos de R$5 hoje. Mas tem precisa dessa construção e é um investimento que, para o empresário que está acostumado, igual eu falei, a ver só o ROI, eu estou investindo R$1.000, está voltando quanto? Ele não vai ter talvez essa paciência ou às vezes não tem nem as condições para investir nisso. Mas quando você investe no branding, principalmente pensando no médio e longo prazo, ele é o melhor, porque você vai criar uma base aquecida de leads e de pessoas engajadas, que depois você jogar uma conversão, você vai jogar um criativo ali, que ele já vai gerar uma conversão muito mais barata. Show. Você falou em criativo, queria te fazer uma outra pergunta sobre essa questão de quantidade de criativos. Que é importante de você estar sempre diversificando e fazendo criativos novos. Por que isso? E
qual que é a dinâmica de quantos criativos que você deve fazer aí por mês? Beleza. Uma coisa que eu gosto de pensar, para até passar pro nosso cliente ali, que contratou ali os nossos serviços da Matic, aí às vezes ou ele tem muitos criativos ou ele tem poucos, né? Às vezes é muito raro você pegar a pessoa que tá no valor certinho ali. É você pensar na verba. O que vai mandar quantos criativos que você vai conseguir trabalhar ali, vamos pensar durante um mês, é a verba do cliente. Então o que a gente gosta de trabalhar aqui é uma média de R$15 para cada criativo. Então vamos pensar, uma média de R$15 para cada vídeo. Vamos focar em vídeos aqui. Aí, e por que isso também? Porque se você coloca uma campanha, eu quero gastar R$20, R$30 por dia. Não vai adiantar eu colocar 10 criativos ali, porque o Facebook não vai ter nem como gastar, nem mostrar esse anúncio. Então acaba que você não vai testar nada. Então por isso que é bom você ter, nesse caso, poucos criativos. Então pensa, eu preciso gastar R$15 para cada vídeo que eu for utilizar. Quanto que eu vou investir ali no mês? Eu vou investir R$1.000, que vai dar uma média ali de R$30, R$35 por dia. Sim. Então eu vou testar ali 2 criativos por vez. Então isso que é a verba que vai mandar em quantos criativos. E pensando em como fazer isso, é só teste. Porque às vezes você fez ali 2 criativos, vamos pegar esse exemplo aqui, e os 2 criativos não deram muito certo. Ali você viu que ele não deu o retorno que você esperava, as pessoas não estão engajando, aí você vai fazer análise, é o trabalho do gestor. Vamos analisar a copy, vamos analisar as métricas aqui prévias, pra gente ver, foi o vídeo que não tá bom, foi o nosso público, o que foi? Quando a gente vê que, por exemplo, o vídeo não tá bom, ok, então a gente vai fazer novos testes, aí criam-se novos criativos, e aí já é bom o próprio gestor, o dono da empresa que tá cuidando desse cliente, já falar para ele deixar criativos de reserva. Não, você vai testar 2, já tenha 5 prontos, porque não deu certo, eu não vou precisar te falar para você contratar pessoa para fazer, contratar modelo, contratar fotógrafo, então já deixa ele pronto. Então testa ali 2 criativos por vez nesse caso e vai fazendo teste. À medida que você achou um criativo, você vai poder utilizá-lo, mas é aquilo, não se acomode, porque esse criativo, o próprio Facebook ele fala, né? Ele vai saturar. Hoje lá no Facebook, quando ele tá em português ali no Meta Business, né, que a gente fala dentro do Facebook Ads, ele aparece assim, fadiga de criativo, fadiga, né, de criativos. Então, o que significa isso? Todo mundo daquele lugar específico do seu público já viu aquele anúncio. Então, tô anunciando para Belo Horizonte. Né? Todo mundo já viu aquele anúncio. Então, assim, cara, se todo mundo já viu, não tem muito mais o que você fazer ali com esse criativo. Então, o que você tem que fazer? Trocar. Ainda mais que ele vai parar de perder performance, então vai ser aquilo. O criativo começou muito bem, então ele tá gerando leads a R$10, R$8. Nossa, o criativo perfeito, encontrei. Se o dono do negócio não faz novos criativos, com o gestor auxiliando ele, fazendo benchmark e tudo, vai ter um tempo que esse anúncio vai ficar fatigado e o que vai acontecer? O custo do lead vai aumentar. Porque aí ele vai gerar menos leads e vai gastar a mesma quantidade de dinheiro ali que você colocou. Então, sempre gere novos criativos, sempre faça testes, tenta se diferenciar do mercado, é uma coisa que a gente sempre fala, porque como gestor, o que a gente faz lá na Matic? A gente gosta de fazer o que a gente chama de benchmark. Então, é aquilo. Uma empresa de proteção veicular procurou a gente, ou de qualquer outro nicho, a gente vai começar o trabalho, vai entender a verba com ele, vai fazer todo o onboarding, só que a gente também vai fazer uma pesquisa. Beleza, quem são os grandes do mercado, quem são os concorrentes direto e indireto desse cliente? Então a gente vai ver todos os anúncios que eles rodam, que a gente consegue ver isso hoje de forma gratuita na biblioteca de anúncios, Facebook e Google. A gente vai ver e vai mostrar pro cliente, olha, eles estão rodando nesse formato, eles estão rodando no Reels e eles estão focando em carros populares. Estão focando em carro de luxo, em caminhão. Um exemplo, a gente vai passar isso pro cliente. É bom ele fazer criativos dessa forma, porque ele já vai começar tendo um resultado. Já sabendo, né? O que tem, mas é bom ele também pensar, igual eu falei, olhar para dentro do negócio dele. O que eu tenho de diferencial? O que eu posso fazer de diferente? Porque senão ele nunca vai gerar ele sempre vai ser um refém e um cliente está gerando 20 leads por dia. Então, assim, o máximo que eu vou gerar é isso, porque eu estou copiando a estratégia dele. Então, sempre é bom ter essa estratégia. E é interessante, você falou um negócio muito interessante, que é essa questão de testes. É importante você separar uma grana, um dinheiro ali, para fazer esses testes, né? Porque, às vezes, o gestor acha que tá tudo incluído ali. Cara, tô fazendo teste, tô querendo meus leads, mas é importante você ter ali um valor para que você faça testes sempre ali para achar um público diferente, um público mais engajado. Qual que seria esse valor aí inicial, por exemplo? Vamos pensar numa média aqui de um cliente que está começando, que dependendo depois a gente fala isso de verba, quero começar, qual que é o mínimo, né, para eu investir? Isso é bom, né, você falar isso também. Porque às vezes a pessoa, quero colocar R$200 no mês. Cara, não vai dar certo, não começa, às vezes você junta esse dinheiro para fazer depois, mas respondendo a sua pergunta, vamos pensar numa média que a pessoa está investindo R$3.000 por mês. Começando aqui nesse valor. Então a pessoa está investindo R$3.000 por mês, é bom ela deixar ali R$500. Não tem uma porcentagem fixa, porque quanto maior a verba, você pegar um cliente que ele está investindo 100 mil, você vai pegar 20%, é muito dinheiro ali, dependendo para teste. Então você pega ali R$500 ali para fazer uns testes ali com esse cliente, e aí você
precisa fazer esses testes, porque igual eu falei, se você fizer só igual o que você está fazendo, vai ter uma hora que vai fadigar e você não vai ter bons resultados ali. E sempre tem que ter. É importante o próprio, ou o gestor, ou o dono do negócio ali que está contratando ali a empresa, ele poder falar ali para a pessoa, olha, eu quero investir X mil reais aqui e eu estou disposto a tanto de teste, porque ele tem que ser falado disso, porque o teste, ele pode, e na maioria das vezes é o que acontece um teste inicial, de não gerar resultado imediato. Então, você tá com aqueles 500 reais ali, a gente gosta de falar, não é um dinheiro jogado no ralo, é um perdido. São compra de dados infinitas. Sim. Você tem aqueles dados ali para sempre. Então, se você testou um público de Belo Horizonte, mulheres, de 30 a 45 e deu um resultado ruim, tá, beleza que você não teve um resultado direto, mas você comprou dados. Você já sabe que este público não vai funcionar com esse modelo de criativo. Então, você vai para novos testes. Funciona. Exatamente. Então, tem que ter teste. Show. Então entrando nessa área aí dos custos, para quem está começando aí na proteção veicular e quer gerar esse conteúdo aí na questão do tráfego, que é o que a maioria está fazendo hoje, sim, qual que seria o valor inicial, o mínimo ali que um presidente ou um gestor, né, de proteção veicular gastaria ou seria interessante para ele gastar com a produção? Lembrando que tem o valor do custo e o valor do gestor, né? Uhum. Então ali seria o valor do custo, de quanto que ele gastaria ali inicialmente. Tá. Algo que a gente gosta de indicar, igual eu comentei aqui dos valores, é isso. De 2 a 3 mil reais seria o ideal ali para o cliente começar. E por que isso? Até bom fazer um parênteses que qualquer pessoa que quiser anunciar, normalmente é um padrão do mercado, talvez crie outra rede social com anúncios, mas o padrão o mínimo para você investir é o mínimo de $1 por dia. Então vamos arredondar para cima hoje, vamos botar que está R$6 hoje o dólar. Então se você vai investir R$6 por dia, daria R$180 ali no mês. Sim. Assim, você pode começar com um pouquinho, mas você não vai gerar resultados com isso, por causa que eu comentei do leilão. Né? Você investir R$6, se o cliente está investindo 50, 100 por dia, você vai ficar só com os piores leads ali. Ele vai pegar os melhores, você vai pegar só um pouquinho. Então, de 2 a 3 mil reais é o ideal hoje para começar. E principalmente porque, neste caso específico de proteção veicular, até colocando uma verba maior. Então, um exemplo, é uma proteção veicular nova que está chegando no mercado, ou ela não é tão conhecida assim, e está querendo conquistar o espaço. E eu trabalharia muito forte com o branding. Então, fazendo alguns vídeos, algumas propagandas, trabalhando com influenciador, que é algo que hoje é muito forte hoje no mercado, aliado ao tráfego pago, então fazendo esse branding. Porque aí com o brand você vai gerar o que a gente chama de fãs. E aí você consegue vender muito mais fácil ali o seu produto. Então, de 2 a 3 mil reais ali para quem está querendo começar. Para começo, dentro de produção. E lembrando que esse valor é o valor que vai ser investido. Não no gestor de tráfego. O gestor de tráfego também tem o seu valor. Lógico que a gente vai colocar aqui o preço de cada um. Cada um tem o seu preço ali, né? Que vai variando. Mas ali, pelo menos, o valor que vai ser imputado dentro da proteção veicular, dentro para geração de lead, é em torno de 3 mil. Gera em torno de quantos leads, mais ou menos, em média, né? Por mês. Não, se a gente pegar na pessoa que está fazendo aquilo de forma madura, então vamos pensar assim, é 3 mil reais por mês que a pessoa está investindo. 3 meses para gerar um resultado, Um resultado muito bom ali, então você está conseguindo gerar leads ali que é super possível. A 10 reais, vamos arredondar só para facilitar a conta. Então você vai ter ali mais ou menos alguns 300 leads ali para você trabalhar. E aí lembrando, leads focados só no tráfego pago, que são os leads só dos anúncios que você está veiculando, que é o que a gente fala, o tráfego pago, ele anda em paralelo, ele anda em conjunto com o tráfego orgânico. Então, à medida que o dono do negócio, ele deu 3 mil reais na nossa mão pra gente trabalhar, ele também está produzindo ali conteúdos, ele também está trabalhando com influenciadores, então ele também tem esses leads para se trabalhar, que aí no final ele pode gerar ali 1.000 leads ali no mínimo para ele trabalhar mensalmente. Perfeito, perfeito. E aí, pra gente finalizar aqui, a gente se deixa, a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Até amanhã, mas tem uma coisa que eu queria falar sobre o remarketing. Qual que é a importância do remarketing? O que de fato é o remarketing? Sim. E qual que é a importância do remarketing dentro da proteção veicular no tráfego pago? O remarketing, eu gosto de dar um exemplo, acho que a maioria das pessoas que estão conversando, às vezes a gente estamos num barzinho ali conversando e aí eu falo alguma coisa aqui pra você, né? Aí eu te falo, tava precisando de um relógio X específico. Aí você entra no seu celular depois e aí aparece exatamente o relógio. Então assim, basicamente é isso que é o remarketing. Eu gosto de falar que a gente tem um pixel do Facebook, a tag do Google, que eles vão acompanhando o que você faz à medida que você entra dentro de um site do Instagram. Então ele é um robozinho que permite a gente perseguir o usuário. Então a gente consegue perseguir a pessoa e mostrar o anúncio específico que ela precisa. Então assim, uma estratégia legal pro pessoal pensar é o seguinte, do que é o remarketing e de como fazer isso. Imagina que é um dono de proteção veicular
e aí ele tem o site dele, e aí dentro do site dele, ou pode ser também no Instagram, e aí ele postou um vídeo específico. No site ele tem uma página falando só de seguro veicular do Quid, por exemplo, e no Instagram ele também fez um vídeo do Quid. Sim. Eu posso pegar e rodar um anúncio, por exemplo, assim, eu vou criar uma estratégia de remarketing. É importante, o que é o remarketing? É um anúncio agressivo. Você já está querendo vender para a pessoa, que ela já te conhece, ela já está engajando ali com você. Então, vamos supor que você vai colocar o preço ali. Já tem algo específico que ela queira, né? Exato. E aí você vê que tem uma procura muito grande. Tem muita gente querendo aqui fazer seguro do Quid, o carro foi muito vendido, então vou fazer algo especial para ele. Então, seguro do Quid a menos de R$30 aqui por dia, por exemplo. Dando um exemplo aleatório aqui. Você consegue pegar e colocar e mostrar esse anúncio só para as pessoas que engajaram com esse vídeo do Quid. Só para as pessoas que entraram no seu site, na página específica do Quid. Então, o remarketing é uma estratégia muito bem pensada que você consegue perseguir e mostrar para o usuário aquilo que ele pesquisou no seu site. É mais agressivo, né? Muito agressivo. Você já tem que ser agressivo para isso. Você falou algo ali sobre o site. Ainda é importante ter um site. A associação que está no mercado hoje, que às vezes fala assim, cara, ninguém olha o site ainda. Qual que é a importância do site? Tem que ter um site mandatório também, igual a gente falou da legenda, pensando principalmente porque se você não tem um site, você não consegue anunciar no Google Ads. No Google Ads, você precisa do site, pensando ali na rede de pesquisa, igual a gente comentou, eu quero ranquear para a pessoa que pesquisou proteção veicular em Belo Horizonte, seguro do carro X. Então, assim, você precisa de um site para ter aquilo. Sim. E um site acaba que ele é tudo. Dentro do site você vai conseguir fazer um remarketing, você consegue fazer esses conteúdos mais bem feitos, você consegue ranquear organicamente para alguma pesquisa que a pessoa está fazendo. Então, tem que ter um site para você conseguir ali gerar bons resultados ali e você vai se diferenciar. Igual a gente comentou, a maioria das pessoas estão querendo o quê? Eu vou criar um Instagram, vou postar um conteúdo, vou contratar uma pessoa aqui para fazer e excelente, tem que fazer isso. Só que se você tiver um site, apesar de que hoje, claro, muitas empresas de proteção veicular têm sites, ainda tem muitas que não trabalham. Não tem um site, não trabalham. Ou deixa de lado, cria o site e deixa ele ali. Né? Tem que ter o site. O site ele é mandatório. Perfeito. Ainda finalizando aqui a questão dos valores, né, do retorno, qual que é a melhor plataforma hoje que você indica para essa dinâmica da proteção veicular, para divulgação da proteção veicular e geração de leads? Se o dono do negócio está disposto a pagar mais caro um pouco pelo lead, eu estou disposto a pagar um pouco mais caro e trabalhar esse lead ali no tempo que for necessário. O tempo médio de conversão aqui na empresa é de 2 semanas. Te dando um exemplo de cada lead gerado. Eu indicaria, se tem que escolher para começar, comece pelo Google Ads, porque você vai gerar um lead mais qualificado, só que ele vai ser um lead mais caro. Então, é mais assertivo. Exatamente. Você não vai ter esse lead de R$10, por exemplo, ali no seu início. Mas você vai ter uma taxa de conversão no final maior, porque é um lead que está procurando o serviço que você está vendendo. Agora, o ideal dos mundos é você começar pelos dois. Por isso que eu comentei da verba. Se o cliente, por exemplo, ele tem esses R$2, R$3.000, a gente vai diversificar essa verba. Você fala o Google e o Instagram. Exatamente. Aí a gente vai pegar, ele vai me dar R$3.000 para investir. Beleza, então a gente vai colocar... o Instagram dele está começando agora? Então a gente vai botar uns R$2.000, R$2.500 no Instagram. Porque a gente tem que fomentar a marca dele. Se já é um cliente que ele já tem um branding, ele já tem alguns seguidores, algumas pessoas engajadas, a gente coloca meio a meio ou até mais no Google Ads. Porque a gente já vai gerar um lead mais qualificado, apesar de mais caro, e o dono do negócio já vai ter um retorno ali mais rápido, então ele já vai ficar feliz e vai estar disposto a investir mais. Que quanto mais ele investir, mais leads ele vai gerar e melhores leads também, porque é um leilão. Quanto mais você investe, com boa qualidade, você vai ter os melhores leads que tem no mercado. Tem alguma outra plataforma que também é importante, que pode ser utilizada para esse tipo de lead, de geração de lead? Bom, tráfego pago vai parecer muito contraintuitivo, porque as pessoas têm muito essa visão ainda de que, é uma rede para criança, eu não entro, eu não tenho, mas o TikTok, ele é muito bom para você gerar leads. Principalmente quando a gente pensa na parte do branding. Por que isso? Porque o TikTok, vindo como um grande concorrente ali do Instagram, o que ele está entregando a mais ali pra gente? Assim, o que ele está convencendo, por causa daquilo que a gente falou do diferencial? Se eu já estou acostumado com o Instagram, por que eu vou abrir outra rede social? Sim, não precisa. O que o TikTok ele faz? Ele põe seu engajamento lá em cima. Então é muito comum você ver pessoas que, no Instagram ela tem 3.000, 5.000 seguidores. No TikTok ela tem 100.000. Não é um valor exagerado. Eu tenho uma influenciadora que a gente contrata aqui para a empresa que ela tem essa diferença, disparidade. E é o mesmo conteúdo bom, só que o TikTok ele entrega muito mais. Então para fomentar um branding, o TikTok ele é excelente. Já tem documentos da própria empresa TikTok mostrando, porque as pessoas tinham essa visão.
visão. TikTok é pra quem tem 15 anos, a 18 anos fazer dancinha. Não. Se você treina, se Já você mudou, vê né? um bom conteúdo, porque o algoritmo vai te mostrar o que você vê. Sim. Se você não vê nada, ele vai mostrar aquelas coisas bobinhas mesmo, que é o que tá em alta. Mas quando você começa a pesquisar, eu quero pesquisar aula, eu quero pesquisar estoicismo, quero pesquisar conteúdo sobre venda, tem muito conteúdo bom. Hoje, se você pensar, todos os grandes já estão no TikTok, porque você consegue pegar um lead no orgânico e no pago também. Você faz um trabalho bem feito ali, então TikTok é algo que eu recomendo. Perfeito, jovem. Essa gama de informações, cara, muita informação. Preciosíssimo o conteúdo que você traz pra gente. E agora, eu vou te fazer a última pergunta. Existe alguma pergunta que eu te fiz e você falou assim, cara, faltou, eu queria falar alguma coisa a mais aí? E se não tiver, aí a gente já caminha pro final. Pergunta, não sei, mas uma coisa que eu gostaria de falar é que o tráfego orgânico, o tráfego pago, perdão, ele não vende. O anúncio que você roda, ele não é para vender. Então, quando a gente pensa na proteção veicular, quando a gente pensa, tô vendo, então, eu tenho um e-commerce de roupa, eu tenho um e-commerce de moda, qualquer coisa, você tem que pensar no anúncio, não é para vender. Eu não tô fazendo anúncio para vender. Não. Qual que é o papel do anúncio? A pessoa, vamos pensar no Instagram. A pessoa, ela tá no Instagram, eu tô mexendo ali, vendo meus stories, e aí eu quero ficar ali. É aquilo que eu quero fazer. Um anúncio, ele tem que ser bom o suficiente para chamar a minha atenção, para reter a minha atenção ali, para eu continuar vendo aquele vídeo, por exemplo, aquela imagem, e me tirar dali. Porque o que o anúncio ele quer? Vamos pensar na proteção veicular. Fazer ação, ele quer... É isso. E qual é a ação que eu quero que o meu lead faça? Ou é que ele clique e vá para o WhatsApp, ou que ele clique e vá para o site. Então a gente tem que pensar nisso. O anúncio, ele foi feito para tirar a pessoa de um ponto A e levar para o ponto B. Eu quero tirar ela do Instagram e colocar ela lá no WhatsApp do meu vendedor. Porque o meu vendedor vai fazer a venda. Então todo o meu trabalho, eu acho que o ideal, porque muita gente pensa, eu tenho que fazer um anúncio muito bom para vender essa camisa. Não, o meu anúncio é para jogar a pessoa no meu site. Quem vai fazer a venda, neste caso do e-commerce, é o vendedor ou é o site. Por isso que no site, às vezes, quando você entra, tem 7 fotos da camisa, foto com modelo, foto no chão, foto de costas, foto às vezes até da roupa de trás pra frente. Eu entrei no e-commerce esses dias e vi isso. Por quê? É o site que tá te vendendo ali com as descrições e o tamanho. Então, pense sempre no anúncio assim, eu tenho que fazer algo pra chamar a atenção do meu lead e levar ele. E aí tem que ser um lead qualificado, por isso que a gente fala disso, claro. Então, um bom anúncio pra levar a pessoa certa do Instagram lá pro WhatsApp do meu vendedor. Esse é o ideal, o matador que eu vejo que muita gente quer fazer o anúncio pra vender. Não é isso. Faça o anúncio pra chamar a atenção. Perfeito, jovem. Quero agradecer demais a presença sua e vou deixar agora você olhar pra câmera aí e falar das suas redes sociais, falar um pouquinho do seu trabalho. Claro. Pessoal, foi um prazer. Muito obrigado, Guzmão, pela parceria de sempre. Pessoal, vocês podem me encontrar lá no Instagram, no @_Lucas Efraim. É o meu Instagram pessoal. Vocês podem me chamar. Se às vezes ficou alguma dúvida, se estão querendo alguma dica ali, pode me chamar lá no direct, que eu estou à disposição. Vocês podem seguir também o Instagram da nossa empresa, @Matic Brasil. Vocês vão ficar à vontade, pode seguir ali e tirar qualquer dúvida com a gente, tá? No mais, foi um prazer. Cara, muito obrigado mais uma vez pela presença e quero que você volte aqui de novo pra gente falar mais algumas coisas sobre o tráfego e não só sobre o tráfego, sobre toda a parte de marketing, brand também. Eu acho que é importante a gente falar sobre esse assunto. E nós ficamos por aqui. Então, se você quiser rastreamento com bloqueio embarcado, só clicar no card acima. Muito obrigado, Lucas. Um abraço, tamo junto. Fui!